Vamos bater um papo então com o pessoal que tá chegando por aí. Tamo aí, né? A Josi Ferreira, responsável pelo Polo Inclusivo, programa Meu Emprego, Trabalho Inclusivo. É isso, né? Ou tu falei mal, errado, o que é? Não, eu sou a Josi, da parte da sensibilização do Polo de Empregabilidade Inclusiva de Itapeva. De Itapeva. Isso, que legal. A responsável é a Ana Lúcia. Ana Lúcia. E qual é o principal objetivo do programa Meu Emprego, Trabalho Inclusivo? É aumentar a empregabilidade e renda das pessoas com deficiência na cidade de Itapeva e também da região. Mas não só fazer a inclusão, né, dessas pessoas, mas fazer a permanência dessas pessoas nas empresas para que elas tenham aí projeção de carreira, né? E que a gente possa conseguir igualdade entre pessoas com e sem deficiência. Não existe uma lei já para isso aí? Vamos supor, empresas com X, eu vejo o COFES, acho que tem algumas pessoas, tem alguns lugares assim, não tem uma lei? É a questão de lei de cota, né? Uhum. Sim, eu acredito que acima de 100 funcionários você tem uma margem que você tem que colocar. Mas o programa, se a gente for pensar assim, piloto, trabalhar só em questão de lei de cota, é questão de imposição. Aí não é conscientização, né? Então a gente tem que sensibilizar e conscientizar, desde o pequeno, médio e grande empreendedor. Para se a gente quer mudar alguma coisa no futuro, fazer essa conscientização. Não precisa ser imposição. E de repente a lei também não supre a necessidade que tem aí dessas pessoas que precisam ser inclusivas. Exato, né? A atuação também do Ministério Público, né? Tem muita gente que burla essa lei, né? E dentro de Itapeva isso é muito claro, muito explícito quando a gente entra em contato. Infelizmente não são todos os empresários que querem, né, dar a oportunidade. Sim. E já praticam aí o capacitismo camuflado. Entendi. Então tá, e vão aí, quais são os principais desafios enfrentados nessa promoção do emprego daí? Qual o desafio que você vê na cidade? Não sei se é só Itapeva que você mexe ou é da região, como é que é? Não, a gente vai trabalhar, já está trabalhando há um ano aqui em Itapeva, mas vai atuar em todas as cidades ao redor. Olha, desafios são grandes, né? Eu acho que mudar a consciência dos nossos empresários para que nos deem oportunidade, para que conheçam o programa, porque a gente vem muito pronto, né? A gente faz o prospecto da pessoa com deficiência, a gente faz o perfilamento dessas pessoas, a gente manda pessoas totalmente capacitadas para as vagas de emprego e a gente faz toda aí a parte de integração, de mapeamento de funcionalidades, mapeamento das empresas e tudo isso de forma gratuita. Então, se você me perguntar qual que é o maior desafio, a gente desmistificar essa cultura que nós temos dentro de Itapeva, que pessoas com deficiência são ineficientes. Então, essa é a maior dificuldade. E também das famílias que têm pessoas com deficiência em casa, que elas não liberam muito essas pessoas para que se cadastrem, para que tenham oportunidade. A gente entende o motivo, né? O motivo é proteção, a sociedade não está pronta para receber essas pessoas, nós não temos dentro da nossa cidade acessibilidade suficiente para isso, né? Entre outros desafios. Então, esses são os desafios que nós temos. Mas graças a Deus a gente já tem aí históricos muito bons, grandes inclusões. É um trabalho de formiguinha, mas a gente está caminhando. Tá, e diga para mim, quais são as estratégias adotadas para garantir a igualdade de oportunidades no programa de emprego? Então, as estratégias que a gente usa é a conscientização mesmo, tá? É uma estratégia de você abrir oportunidade, de você entrar com o programa, com oficinas lá, fazendo a conscientização das pessoas que vão acolher essa pessoa, esse novo colaborador, né? Trabalhamos também com as escolas, ou seja, com os nossos adolescentes. Trabalhamos aí não só com os RHs, que hoje vem com uma mudança de pensamento, né? Não é porque a pessoa tem uma característica de uma deficiência como, por exemplo, cadeirante, que ela não pode fazer algumas coisas. Muito pelo contrário, converse, sente com essas pessoas, nos deem a oportunidade de a gente fazer uma mudança nessa visão. Então, as estratégias são essas: conscientizar, nos dar oportunidade. E vocês têm algum convênio, assim, hoje juntamente com algum tipo associação comercial, sindicato, alguma coisa colaborando com vocês para poder divulgar melhor isso aí entre as empresas, esse trabalho sendo feito? Tem alguma coisa assim ou não?
Certo. Olha, a gente já apresentou, né, esse programa para as autoridades, para os equipamentos, associações comerciais aqui de Itapeva. E assim, foi muito bem acolhido, porém a gente ainda está esperando um apoio um pouco mais efetivo, né? Eu creio que no momento certo eles vão nos apoiar. Mas a gente precisa dessa associação, a gente precisa de alguns sindicatos que eu já entrei em contato. É aquilo que eu falei para você, né? Tem que ter essa abertura. Se não tiver essa abertura, a gente não consegue mostrar o que realmente, o que funciona, o que não funciona dentro do programa. Então hoje a gente está caminhando um pouquinho mais paralelo, digamos assim, à associação, aos sindicatos. Equipamentos aí municipais, a gente tem um grande apoio do social, né? Temos também do desenvolvimento econômico, mas a gente precisa de mais apoios ainda. Mas assim, ó, vamos supor, a gente, às vezes a associação comercial ou outro sindicato aqui de Itapeva, vamos pensar aqui em Itapeva, né? Não pego, não faço, né? Será que a gente não teria o apoio de outras associações que tá dando certo o programa em outra cidade e, sabe, e mandar tipo uma carta de apresentação, olha, tá dando certo aqui, vocês estão ajudando, porque às vezes fica meio com medo, ficam meio melindrosos em entrar, em fazer, em pôr o nome, tipo uma associação e pôr o nome dela e para, né? Depois o cara vai reclamar para a associação porque isso e aquilo, né? E, você entendeu? Às vezes é um pouquinho de medo, um pouquinho de poder abrir as portas e realmente colocar os jovens aí, o pessoal que tem a deficiência a trabalhar, que são pessoas, né, extremamente capazes de estar trabalhando, né? Com certeza. A gente tem 18 polos espalhados por todo o estado. Então são outros polos que estão há muito mais tempo já atuando com associações comerciais, com a gestão, né, do município, e deu super certo. Então, infelizmente, a gente vê em Itapeva uma certa resistência. O negócio é fazer uma reunião com outro polo, vir, né, fazer uma abertura, chamar o pessoal do sindicato, de associação, de empresários e mostrar realmente que dá certo, né? É só a gente perder um pouquinho de medo, um pouquinho de, como pode dizer, não é só o medo, a gente fica meio, vamos pôr um deficiente, um receio, sabe? Tem que perder esse medo mesmo aí e abrir as portas, né? Exatamente, concordo com porque você. não pode ter esse medo. Medo por quê? Qual é a diferença de uma pessoa com e sem deficiência para uma contratação? Nenhuma. Aquela pessoa com deficiência, ela vai ganhar mais? Não. Ela vai ganhar igual o outro que não tem deficiência, desde que ela execute a função que foi combinado com ela, que foi contratado. A gente precisa de oportunidades. Se a gente quer mudar alguma coisa, é dando oportunidade, é conhecendo. Não dá mais pra gente ficar com esse capacitismo camuflado que todo mundo usa. É lindo, é maravilhoso o programa, mas o que eu ganho como empresário? Você vai ganhar o mesmo que você ganhou quando você contratou uma pessoa que não tem deficiência. A gente não, dentro do programa, a gente não pede que você contrate um bebelô, que vai ficar lá e você vai pagar por ele no final do mês. Não é isso. A gente quer que essa pessoa vá, que ela contribua com a empresa, que ela cresça dentro da empresa. É assim que a gente vai fazer uma igualdade futura, uma inclusão de fato. É o que a gente está pedindo dentro do programa. E o apoio todo, o programa dá todo esse apoio necessário. Não é só antes da contratação, é depois também. Então não tem contrapartida, não tem nada a mais financeiro sobre isso. A empresa não tem que pagar nada para o programa. Muito pelo contrário. Tem algumas associações, digamos aí, que preferem entrar com parcerias, né? Porque tem o contrapartida, ou seja, ele interfere na questão da contratação, ele tem um percentual que ele ganha. Não, o nosso não tem nada disso. É o RH contratando um colaborador e pagando pelo que ele vai fazer dentro da empresa. Do que foi combinado. Exatamente. Concordo. E nós também tem uma moça aqui junto com nós aqui, ó. Fala aí seu nome, se apresenta aí, senão eu vou falar, fui lá e não falou nada. Olá, eu sou a Manu. Eu sou técnica de emprego apoiado, né, no Polo de Empregabilidade Inclusiva. E eu sou responsável por fazer a busca ativa, a prospecção de pessoas com deficiência. Então eu faço esse trabalho de divulgação nas entidades, nas escolas. Também recebo essas pessoas no nosso polo, que fica localizado lá na rua Lucas de Camargo, número 290, no Espaço Cidadão. E eu faço o cadastro, faço o mapeamento das funcionalidades, faço o currículo, monto o currículo também dessa pessoa, e depois eu sou responsável por fazer a seleção dos currículos. Então a Josi, que entra em contato com as empresas, a empresa disponibiliza uma vaga e eu sou responsável por fazer a seleção
encaminhar esses currículos de uma forma assertiva e depois, se necessário, eu também acompanho nos processos seletivos e no período de adaptação dentro da empresa. Nossa, cansei já de tanta coisa que você faz. É trabalho. Trabalho. Mas vamos aí falar aí pro público que está nos ouvindo, vamos falar assim em termos de números. Quantas pessoas você tem cadastradas? Quantas pessoas já conseguiram colocar trabalhando aqui em Itapeva? Só para o pessoal saber como é que tá esses números aí. Bom, alguns dados são sigilosos, né? Porque pertence ao governo do estado de São Paulo. Mas nós já estamos com uma quantidade significativa de inclusões. Esse ano mesmo nós já iniciamos com uma inclusão numa empresa de cimentos muito reconhecida aqui em Itapeva. Mas eu posso garantir que os números estão sendo bem, bem relevantes. E a gente está bem insatisfeito e a gente só quer que cresça cada vez mais a propagação desse programa aqui em Itapeva. Tá, mas como são dados que não pode falar, então nós temos um número significativo já de pessoas trabalhando, certo? Sim, mas nós temos 3 vezes o número significativo a querer trabalhar ainda ou não chega nisso aí mais ou menos? Acho que os dados, né? Acho que são 8 mil pessoas com deficiência só dentro de Itapeva. Quantas? 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. Dentro de Itapeva. Você tem cadastrado tudo isso daí? Não. Eu tenho 8 mil pessoas com deficiência que eles passam em pesquisas para nós. Nem certo? Que nos passaram. Pelo censo, alguma coisa assim. Exato, IBGE, creio que seja desse número, né? A fonte que passam para nós. E dessas 8 mil pessoas com deficiência, é a pequena parte que recebe o BPC LOAS. Mas a maioria dessas 8 mil pessoas com deficiência estão em idade produtiva. Então, ou seja, estão aptas a trabalhar e não estão trabalhando. E vocês sentem então, alguma essa resistência do próprio deficiente ou não? Muita! Foi o que eu falei. Eu acho que a maior dificuldade eu tenho a dificuldade com os empresários, mas a técnica que ela tem é a família. A família porque acha que prefere que a pessoa com deficiência fique com o BPC, com o LOAS, ao invés de colocar aquela pessoa para que ela mostre para a sociedade o quanto que ela está capacitada. Né? Mas a gente também entende, porque muitas pessoas muitas famílias estão vivendo com a renda do BPC e LOAS. Porque a gente tem um número grande também de desemprego no geral, seja para pessoa com deficiência ou sem, né? Dentro da nossa cidade. Então, se você falar assim para mim, Josi, mas são 8 mil, o número que a gente fala muito bom e significativo, eu digo para você quem está começando com o programa. Então, graças a Deus, está muito bom. Mas é um trabalho de formiguinha. Sim. Mas eu falo assim, piloto, uma vida que a gente mude no mês já faz uma grande diferença. Eu vi uma reportagem outro dia lá, até nem sei como falar. Era um menino que cresceu, gostava muito de dinossauro. Ele tinha uma deficiência e tal, e ele era dinossauro. Daí os pais levaram ele num parque de dinossauro que foi inaugurado aí, não sei se era no interior de São Paulo e tal. Ele sabia tudo, cara. Esse dinossauro é Rex, blá blá blá, esse é outro dinossauro. O cara do parque ficou tão abismado que contratou ele para trabalhar. Trabalhar no parque como guia. Então você vê, a hora que ele fala, ele tem a deficiência, tá? Como, né? Mas ele explica e o povo fica ali ouvindo. Por quê? Porque ele explica com detalhes, propriedade de saber qual é o dinossauro, o que é o... Então, quer dizer, a gente percebe, e essas crianças jovens se desenvolvem muito rápido em cima disso, tanto até na parte de informática, né? A gente percebe aí que eles são muito inteligentes, muito. É o tal do hiperfoco, né? Isso. As pessoas com deficiência, hoje a gente tem dados isso que provam que a rotatividade das empresas, quando se trata de pessoas com deficiência, é menor. E quanto que eles se dedicam quando eles conseguem uma oportunidade. Porque eles têm que provar para a sociedade todos os dias o quanto que eles fazem, que faz jus ele estar naquela função. Então eles são muito dedicados, eles são extremamente inteligentes. Sim, não estou desfazendo das pessoas que não têm deficiência, muito pelo contrário. Eu também. É que muita gente não entende e acha que essa inteligência que você destacou desse menino é algo assombroso e não é. É benéfico, é maravilhoso. Então é muito mais fácil você repelir, né? Porque você não conhece. É isso que a gente precisa. É mostrar para a sociedade que conheçam as características das deficiências. Conheçam o autista, conheçam o esquizofrênico.
conheça, deem oportunidade. É, você que tem um dentro de casa, não segure ele embaixo das asas dos pais, né? Põe nas escolas, deixa ele voar mesmo, porque a gente não vai viver para sempre, exato, né? E os jovens estão aí. Então, se você não preparar esse jovem para o futuro, você não vai viver para sempre, né? É isso mesmo. E aí, eu vejo lá, porque até os pais estavam até nervosos, o menino ia morar fora sozinho, Olha não só. sei o quê, né? Daí a prima ia junto para começar a ver e tal. Parabéns aí, mas é isso mesmo. Agora fala pra nós aí, o que as empresas, onde a empresa procurar, a gente já falou, você já esteve aqui conversando Já. do dia, Uhum. e vai voltar várias vezes aí, até que nem você falou que é um trabalho de formiguinha, né? Exato. Então se todo mês se não falar, hoje o pessoal tá ouvindo, amanhã esquece, vamos voltar o mês que vem de novo, mas fala de um empresário, quem queira, o que faz pra chegar Perfeito. até vocês? Então, como a Manu falou, nós temos o Polo, uma sala, né, que fica na Lucas de Camargo, número 290. Só chegar e pode entrar em contato conosco lá. E eu da sensibilização, tenho os contatos que eu posso estar passando também para vocês, enfim, para estarem divulgando também. E aí, entrou em contato com a gente, eu vou até a empresa, faço toda a apresentação do programa, né? Fazemos palestras, oficinas, tiramos todas as dúvidas e essa pessoa se torna um parceiro nosso. Então, o que a gente precisa? Que eles entrem, esses empresários abram oportunidade de conhecer o programa primeiro, né? E as pessoas com deficiência, os familiares também procurem nesse endereço por nós. Aí, você empresário que tá ouvindo nós aí, né? Tá aí a oportunidade de ajudar. Incluir. Isso mesmo. Incluir. É isso aí. Bom, vamos encerrar então. Daqui a pouco tem esporte também, né? Temos que encerrar, que nós estamos com tempo curto. Quer dar suas considerações finais aí? Você, Manu, quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer, né? Hoje eu tive uma abertura muito bacana, uma conversa muito gostosa com o Jeff, fiquei muito feliz. Ele disponibilizou aí uma abertura na rádio pra gente, né? Pode ser até de vez em quando aí um mensal. Então fico muito feliz, mais uma vez vocês também, por estar nos recebendo. E o Polo de Empregabilidade está de portas abertas para empresário, família, para conhecer. Não precisa ter especificamente uma pessoa com deficiência na sua família para você querer mudar o nosso futuro. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu só vou deixar meu número aqui de contato, né? Caso alguém com deficiência ou que conheça alguém com deficiência esteja nos ouvindo. É 15 99671 4963. 15 99671 4963. Muito obrigada. Nós que isso. agradecemos. É isso aí. Muito obrigado a todos então. E estamos aí à disposição sempre, ok?